E olha só, a presidência das comissões temáticas da Câmara dos Deputados foi definida. E o governo sofreu algumas derrotas doloridas aí. Entre elas está a escolha de um deputado que não sabe se a terra é redonda para a Comissão de Educação e de uma deputada que promete um banho de sangue no campo para a Comissão de Constituição e Justiça. Que escolhas, hein? A gente vai entender o que está acontecendo, ver mais sobre essas derrotas sofridas pelo governo e se de fato elas impactam agora no plantão do Meteoro. Plantão do Meteoro, você já sabe, né? A gente chama aqui a Sofia Labanca, que é a nossa parceira de plantão. Sofia, seja muito bem-vinda. E quer dizer, então, que deputados aí tarimbados da extrema-direita vão presidir essas comissões. O que isso pode impactar no governo, Sofia? Pois é, uma situação bem complicada que a gente está vendo, né? Foi definido ontem, no finalzinho da noite, as presidências das comissões temáticas, né, da Câmara dos Deputados, que são as comissões que têm aí formados por deputados que têm o trabalho aí de analisar os projetos de lei de um determinado tema para mandar eles para frente ou não, ou para eventualmente sugerir alterações. Então, é bastante importante aí você ter uma comissão muito bem formada e também uma presidência que vai organizar todo esse trabalho muito bem formado. E entre essas comissões, tem uma aí que, em especial, que é considerada a mais importante, que é a CCJ, né? A Comissão de Constituição e Justiça, porque por ela passam todos os projetos para ser avaliado se esses projetos são anticonstitucionais ou não, né? Se eventualmente você tem um projeto de lei que vai contra a Constituição, seria o papel aí da CCJ barrar isso e sequer permitir que levar para frente. Então é sempre considerada a comissão mais importante. Acontece que quem venceu aí, quem foi escolhida aí para ser a presidenta da CCJ pelo próximo ano é a Caroline de Toni, que é uma deputada do PL, né, partido do Bolsonaro aí de Santa Catarina. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre quem é a Caroline de Toni, mas primeiro vamos ver lá na CNN Brasil a questão de como que ela chegou a essa presidência. Ela foi eleita com 49 votos favoráveis e 9 contrários. Apesar dessa resistência, foi um placar bem elástico, bem tranquilo, com bastante folga e ia mesmo na linha do que a oposição ao presidente Lula estava esperando. Antes dela ser eleita, já estavam mesmo projetando uma vitória com pelo menos 48 votos dos 66 membros. Então, apesar dela realmente sofrer uma resistência da base aliada do presidente Lula, o PT não conseguiu impedir a indicação dela por parte do PL. O PT queria um nome considerado mais moderado, isso porque ela é considerada mais bolsonarista, raiz, bem ligada mesmo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, ela foi a única candidata à presidência aqui da CCJ. Então você vê, ela ganhou de lavada, inclusive sem ter quem fosse contra ela. Então é realmente uma situação aí que é bem assustadora para falar a verdade. E não é a única situação bem assustadora. A gente teve uma outra derrota aí, que foi a presidência da Comissão de Educação indo para Nicolas Ferreira, deputado federal aí do PL de Minas Gerais. Vamos ver isso. Isso, o Nicolas Ferreira, também do PL de Minas Gerais, ele vai ser o novo presidente da Comissão de Educação aqui na Câmara dos Deputados. O placar foi de 22 votos favoráveis e 15 em branco. 15 deputados, portanto, optaram por não votar nem sim e nem não, nem a favor, nem contrário a essa indicação do PL para o Nicolas Ferreira ser o novo presidente da Comissão de Educação. Ele não estava presente aqui na Câmara porque ele acabou de virar pai, está então em licença paternidade, mas é ele quem venceu e quem vai comandar a educação aqui na Câmara dos Deputados. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, ele até tentou costurar ali um acordo para o PT, Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, ter a vice-presidência
vice-presidência da Comissão de Educação e, em troca, o PL, o Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficaria com a vice-presidente na Comissão de Saúde. Mas nem todo mundo dentro do PT concordou com esse acordo e a vice na Comissão de Educação acabou ainda não sendo definida. Então, é realmente uma situação desesperadora, eu diria. E não é de agora, né, Sofia? Porque a gente viu no ano anterior algumas comissões parlamentares de inquérito que foram criadas basicamente para tumultuar. Não tinham objetivo, não tinham nenhum tipo de estudo por trás que fazia sentido ter uma CPI aberta. E a gente viu coisas que era só para tumultuar, só para tentar trazer uma imagem negativa para o governo. Você acha que isso pode escalar agora com essas presidências específicas nessas comissões? Olha, eu não diria nem só questão de CPIs, eu diria até os projetos de lei, né? Projetos de lei que seriam favoráveis aí mais para o campo progressista podem ficar emperrados nessas comissões, enquanto eles colocarem para votar de novo o mesmo projeto que seja negativo aí, mas eles insistirem em colocar para votar cada vez que forem derrotados, vai lá, coloca de novo e de novo. A gente já viu isso acontecer no governo anterior, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, que é aquele projeto abertamente homofóbico, era derrotado e ia de volta, e era contra o casamento gay, né? Era derrotado e entrava de volta, era derrotado e entrava de volta, e esse tipo de coisa, infelizmente, pode se tornar comum com uma formação como essa. Agora, eu acho que dava para a gente pensar um pouquinho mais em quem são essas duas pessoas que eu citei, né? O Nicolas Ferreira já é uma figurinha muito bem conhecida, né? Deputado por Minas Gerais, principalmente aí conhecido pela transfobia, que ele foi lá no Dia das Mulheres, coloca peruca para tirar sarro das mulheres trans, que já chegou a perder processos contra a Duda Salabert, né? A deputada federal trans que era tratado masculino por ele, e aquele caso absurdo de botar a irmã mais nova para filmar uma menina trans, adolescente trans dentro do banheiro, sabe? Então, ele já é bem conhecido por isso. Mas pensando mais na questão da educação, né, que é para onde ele vai estar, eu acho que a gente pode colocar um videozinho aí dele, de uma participação recente dele em uma live, na qual ele diz que não estudou o suficiente para saber se a Terra é redonda ou não. O Jardel fez uma pergunta um pouquinho polêmica. Se não quiser responder, também não precisa responder, Nicolas. Você não pode falar sobre a Terra plana? O que você pensa da Terra plana? Eu posso ser sincero, eu nunca nem estudei isso, velho. Tipo, não é um trem que me chama a atenção, sabe? Juro, eu gosto, tudo bem, eu gosto de quem gosta, quem tem curiosidade com isso. Mas eu nunca nem parei pra pesquisar isso, bicho. Tipo assim, de verdade, eu não me importo. Sério mesmo. Se até é plano, é oval, é quadrado, sabe? Caguei. Esse é o presidente da Comissão de Educação, né? Exatamente. É isso. É isso. Acho que não preciso dizer mais nada, né? E podemos, então, já passar para a próxima, né? A presidenta agora da CCJ, Caroline de Toni, que ela já deu entrevistas por aí dizendo que é Olavete com orgulho. Ela é famosa por ser pró-armamentista, né? Inclusive, se você colocar a Caroline de Toni no Google Imagens, você vai ver metade das fotos dela, ela está armada. Mas o que eu preferi destacar aqui, trazer aqui, que para mim é o mais assustador, foi quando, na época que estava sendo muito discutido o marco temporal, ela dizia que a aprovação do marco temporal levaria a um banho de sangue. Vamos ver. A decisão do marco temporal, que vem relativizar a propriedade privada e gerar uma imensa segurança jurídica no campo, ela vai trazer um banho de sangue no campo brasileiro, porque temos milhares e milhares de famílias de pequenos agricultores que vão ser expropriadas de suas terras sem nem direito à indenização. A decisão... Então, você tem aí ela prometendo um banho de sangue. Eu acho que eu nem preciso dizer, né, de banho de quem seria o sangue que seria derramado, né? Exatamente. Obviamente dos povos indígenas.
Então é isso. São essas as pessoas que agora a gente tem presidindo duas das mais importantes comissões. Tem uma terceira comissão aí muito importante que também acabou na mão do PL, que acho que vale destacar, que é a Comissão de Segurança, também foi para a mão dos bolsonaristas. Enquanto na mão do governo, das comissões mais importantes, eu acho que a gente só tem uma para destacar, que seria a Comissão de Saúde, que foi para o PT. A gente vai ter que entender como que vai andar essas negociações em relação, dentro dessas comissões, né? O governo vai ter que estar presente nessas comissões de alguma forma, porque não dá, são comissões de fato com uma importância muito grande. E se a gente vê esses vídeos e não consegue nem comentar, eu peço para vocês aí que estão assistindo comentar o que vocês acham dessas falas, o que vocês acham de ter essas pessoas nas presidências das comissões. Sofia, muito obrigado pela sua participação. A gente vai acompanhar o desdobramento disso, porque agora vai ser um cabo de guerra nessas comissões. Exato. Infelizmente não é um cenário muito positivo, não tem muito que eu possa trazer aqui para animar um pouco, mas se a gente não tem o que comemorar, a gente tem o que lutar. Exatamente. Obrigado, Sofia. E a gente fica por aqui com esse plantão. Eu te espero no próximo plantão. Eu vou colocar na tela aqui para você QR Code, para você que quer fazer parte do Clube do Fim, ser membro do Meteoro, e também para você seguir a galera aí. Alguns minutinhos e a gente volta já.